Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e hoje eu tô aqui no estúdio com o Léo. Tudo bem, Léo? Bom dia. Sim, bom dia, tudo bem. E com o Caio. Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Muito bem. Então, vamos dar continuidade no programa? No programa da semana passada? Vamos. Então, tá bom. Vocês lembram do que a gente estava falando? Não. Não lembram? Não. A gente estava falando sobre os contrapontos, né, dos sentimentos ruins, lembram? Sim. A gente sim. falou dos sentimentos ruins e que todos eles tinham um contraponto naquilo que Jesus ensinou, que é a humildade, a caridade, a bondade, o amor, o respeito, o perdão. Lembraram? Sim. Sim. Então tá. Aí a gente leu um texto bem grandão, lá do livro Obras Póstumas. Só que não deu tempo da gente comentar o texto. Então hoje nós vamos precisar ler novamente. E aí a gente vai comentando parágrafo por parágrafo. Pode ser? Pode. Então, quem que vai começar? Começa, Caio, lá, ó. Começa é coisa pra gente. sabida que a maioria das misérias desse mundo são devidas ao egoísmo humano. Cada um só pensa em si, não se lembra dos outros e procura antes de tudo a satisfação própria, tratando naturalmente de conseguir o que deseja a todo custo, sacrificando sem qualquer escrúpulo o interesse alheio, tanto nas pequenas coisas como nas maiores, de ordem moral como de ordem material. Daí os antagonismos sociais, as lutas, os conflitos e dificuldades de toda a ordem, pois cada uma é cada um ambiciona o que o outro possui. Muito bem. Então, nesse pedaço aí, nesse parágrafo, ele fala que todas as misérias, tudo que acontece de ruim neste planeta decorre do egoísmo que ainda está enraizado dentro da gente, né, nos nossos espíritos. Então, assim, a gente vem encarnação, seguida de encarnação, tentando se melhorar, e a gente vai derrubando esses sentimentos ruins, corrigindo essas imperfeições, cada vez um pouquinho. A gente não consegue fazer grandes transformações, né? Elas são pequenas, passo a passo. Então, a gente vive num mundo onde os espíritos que estão aqui ainda são muito imperfeitos. E ainda tem resquício de egoísmo dentro de cada um de nós. E aí o texto explica que em razão desse egoísmo, as pessoas, cada um pensa só em si, só no seu interesse, procura satisfazer só as próprias vontades, sem se preocupar com o que o outro quer, com o que o outro pensa. Para conquistar as coisas que quer, faz qualquer coisa, passa por cima das pessoas, humilha os outros, não se importa muito, né, com o que o outro vai sentir, se isso vai trazer dificuldade para outra pessoa, vai trazer dor para outra pessoa. E daí acontecem todos os conflitos e todas as dificuldades pela qual a humanidade passa. Foi difícil de entender isso? Vocês acham? Um pouco. Um pouco? Não. O que você acha, Léo? Foi difícil? Não. Não. Então, assim, vamos resumir, né? Tudo que acontece de ruim decorre do egoísmo do próprio ser humano. É porque Deus é ruim com a gente? É porque Deus está punindo a gente? Não. Não, não é. Aliás, Deus não pune ninguém, né? A gente já falou sobre isso, não falou? Nossas próprias ações nos autopunem. Na verdade, não é nem punição, né, Léo? É efeito, causa e efeito. É uma lei
natural, uma lei divina e uma lei, inclusive, da física, né? A lei da causa e efeito. Então, assim, se eu jogar uma bolinha na parede bem devagarzinho, ela vai voltar devagarzinho. Se eu jogar com força, ela vai voltar com força. Então, a toda ação corresponde uma reação, né? E se a gente é egoísta, se a gente só pensa na gente, isso também vai trazer um monte de conflito. E é isso que o texto está falando, certo? Léo, lê pra gente o próximo parágrafo, por favor. O egoísmo tem sua origem no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se superior aos demais e, achando que tem mais direitos, ofende-se com qualquer coisa que considerar-se superior aos demais. Qualquer coisa que ao ver o esteja lesando. A importância que, por orgulho, se dá a si próprio, torna-o naturalmente egoísta. Então aqui, Léo, ele fala que o egoísmo tem a origem no orgulho. Então, o que é o orgulho? A exaltação da sua própria personalidade, né? Se achar melhor que os outros, se achar superior, se achar mais privilegiado. E aí, você acha que você tem mais direito que os outros. E é com essa atitude que a gente lesiona o direito das outras pessoas, né? E isso faz com que nós sejamos naturalmente egoístas. Lê, Caio, pra gente. O egoísmo e o orgulho têm origem no sentimento natural, o instinto de preservação. Todos os instintos têm sua utilidade e sua razão de ser, pois Deus nada faz que seja inútil. Deus não criou o mal, é o homem que o causa pelo abuso dos dons de Deus, em virtude do livre-arbítrio, que é exercido dentro de justos limites. E é um sentimento bom. É um sentimento bom. Seu uso exagerado é o que torna mal e pernicioso. O mesmo acontece com as paixões que o homem desvia do seu fim providencial. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso, criou o simples e ignorante. É o homem que se torna egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a própria conservação. Então, o que esse trecho ensina pra gente? Primeiro, Deus criou todo mundo igual, todo mundo simples e todo mundo ignorante. Deus, ele permitiu que a gente tivesse o egoísmo e o orgulho como instinto de preservação. Então, lá antigamente, lá na Idade da Pedra, lá quando o planeta começou a ser, vamos dizer assim, que os espíritos, né, humanos começaram a encarnar no planeta Terra, ele precisava ser egoísta e ser orgulhoso para se preservar, para preservar a própria vida dele. Mas a finalidade de Deus não era o mal, era o bem. A gente é que, exagerando desse livre-arbítrio, acabou fazendo com que o egoísmo e o orgulho ficassem ruins, se tornassem perigosos, né, perniciosos, se tornasse mal. Foi esse exagero do próprio ser humano. Entenderam? Uhum. Entendi. Então, isso é muito importante, a gente sempre lembrar. É o homem que se torna egoísta e orgulhoso quando ele exagera o instinto que Deus lhe deu para a própria conservação. Certo? Leozinho, lê o próximo parágrafo para a gente, por favor. Os homens não poderão ser felizes enquanto não viverem em paz. Enquanto não forem animados por sentimentos de benevolência, indulgência e tolerância recíprocas, numa palavra,
enquanto procurarem destruir-se uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e deveres sociais, mas requerem abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Portanto, com tais defeitos não podem haver verdadeira fraternidade e, consequentemente, nem igualdade nem liberdade, pois o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Eu já tenho uma pergunta. Pode fazer. O que é a abnegação? O que é a abnegação? Uma pessoa abnegada é aquela dedicada, né? Então, ela se esforça. Então, o que ele está querendo dizer aí? Os homens não poderão ser felizes enquanto eles não viverem em paz, nutridos de sentimentos como a benevolência, que é a bondade, né? A indulgência, que é você compreender o erro do outro, porque o outro é imperfeito, assim como você gostaria que os outros também pensassem assim de você. E essa tolerância recíproca, né? Então, enquanto a gente procurar se destruir, enquanto a gente procurar ser melhor que o outro, enquanto a gente achar que a gente tem mais direito, a gente não enxergar o outro como uma pessoa que tem exatamente os mesmos direitos que a gente não vai conseguir ser feliz. Vocês concordam? Sim. E aí ele fala assim, olha, a caridade e a fraternidade resumem todas as condições para a gente ser feliz e todos os deveres sociais. Mas tanto para a gente ser caridoso quanto para a gente ser fraterno, né, que é quem pratica a fraternidade, a gente precisa ser abnegado, a gente precisa ser dedicado, a gente precisa se esforçar, certo? Não adianta eu falar assim, não, eu sou caridoso, e virar as costas e deixar uma pessoa que precisa de ajuda jogada ali no chão. Adianta? Não, eu tenho que me esforçar para ser, não é só eu falar que eu sou, né? Porque falar, todo mundo fala, mas a gente precisa demonstrar, a gente precisa agir, né? A palavra o vento leva, a ação não, ela constrói ou destrói, né? Então que a gente construa, não só fique na palavra, certo? E aí ele fala assim, porquanto com tais defeitos não pode haver verdadeira fraternidade, porque a abnegação, esse esforço, ele é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Como que você vai ser abnegado a ajudar as pessoas se você for orgulhoso? Você não vai conseguir ajudar ninguém, você vai pensar só em você, não é? Vocês já pensaram nisso? Porque a pessoa que fala assim, mas eu não vou sair da minha casa para ir lá entregar sopa para morador de rua, no frio, na chuva. Ou então assim, eu não vou dar as minhas roupas para quem não tem, eu vou ficar sem. Não é uma postura egoísta? Então não dá para ser caridoso e fraterno com as pessoas se a gente for egoísta e orgulhoso. Concordam? É exatamente isso que eles estão falando aqui. É exatamente isso, certo? Sim. Certo. Então, vamos lá. Caio, lê o outro parágrafo pra gente, por favor. Qual é? A causa do orgulho. A causa do orgulho está em o homem acreditar em sua superioridade individual. É isso e devido à influência da concentração de seu pensamento nas coisas terrenas. Em seu pensamento nas coisas terrenas. Crer em Deus e na vida futura é, pois, a primeira condição para reprimir o orgulho, mas não é a única. Além de pensar no futuro, é preciso considerar o passado para poder fazer uma ideia exata do presente. Uau, isso é profundo, hein? Olha, a causa... Então quer dizer que a gente precisa ter o passado e o futuro para a gente ter o presente? Eu não entendi, mas compreendi. O passado todo mundo tem e o futuro a gente também vai ter.
Não é bem isso. É assim, ó, que ele fala aqui, olha, vamos ler de novo com calma. A causa do orgulho está em um homem acreditar na sua superioridade individual, ou seja, que ele individualmente é melhor do que os outros. E isso se dá devido à influência da concentração do seu pensamento nas coisas terrenas. Porque se você acha que a vida é uma só e que as coisas se resumem em ter, você não vai se preocupar com o outro, você só vai se preocupar com você só vai querer ter mais, certo? Então, isso vai, lógico que vai ser um reflexo do egoísmo, do orgulho, entenderam? Então, não tem como você, a pessoa que só se concentra em ter as coisas, né, no materialismo, nos pensamentos das coisas terrenas, ela não se preocupa com as coisas espirituais. Ela não se preocupa com a vida futura, com a próxima encarnação. Ela não se preocupa que com as atitudes que ela vai ter nessa vida vão influenciar na outra, porque ela só está vivendo para o presente. Então, é isso que a gente fala, que ele fala aqui, olha, que só crer em Deus e na vida futura não é suficiente. É uma condição para a gente reprimir o orgulho, mas ela não é a única condição, certo? Ele fala assim, ó, além de pensar no futuro, então pensar que o que a gente fizer hoje vai interferir lá na frente, a gente tem que considerar o nosso passado, para a gente entender quem a gente é hoje. Porque o nosso passado é cheio de erros, de todo mundo que está nesse planeta. Nesse planeta, a única pessoa perfeita que veio aqui foi Jesus. O resto, todo mundo tem um monte de defeito. E não adianta a gente querer se culpar por isso. Porque foram os erros do passado que fizeram hoje a gente ser quem a gente é. Não é? Então, faz parte. A gente não pode fingir que a gente não foi o que a gente foi. Né? E a gente saber o que a gente foi ajuda a gente a entender o que a gente é hoje e nos ajuda a fazer as modificações para que nós tenhamos um futuro melhor. Olha que profundo isso, não é? Não entendi nada, mas compreendi tudo. Então, tá bom. Leozinho, lê pra gente o próximo parágrafo. Aqui, ó. Para que o orgulhoso deixe de crer em sua superioridade, é preciso provar-lhe que ele não é mais que os outros, que todos somos iguais, que a igualdade é um fato, e não apenas bela teoria filosófica. São verdades que ressaltam da preexistência da alma e da reencarnação. Então, aqui é bem simples, né? Para que o orgulhoso deixe de crer que ele é superior, a gente precisa provar para ele que ele não é mais do que as outras pessoas, que somos todos iguais, né? A igualdade é um fato e não apenas uma teoria filosófica. Porque a gente já viu aí, Deus criou todo mundo exatamente igual, simples e ignorante. O que a gente tem, o que difere a gente uns dos outros são as experiências que cada um viveu, né? E aí o que cada um agregou no seu espírito de conhecimento, de sofrimento, de alegria, de experiência decorrente do convívio, dos conflitos, entendeu? É isso que faz a diferença. Mas todos nós fomos criados do mesmo jeito. Então, a gente não pode se esquecer disso para que a gente consiga, assim, entender que não é porque hoje a gente tem mais estudo, às vezes, do que outras pessoas, que a gente é melhor do que essas pessoas. Ou porque a gente tem
um emprego melhor, ou uma saúde melhor, ou mora numa casa melhor, que a gente é superior às outras pessoas. Tem muita gente que tem muito poder, tem muita gente que tem muito dinheiro e que não é melhor do que muita gente pobre, que é mais honrada, que é mais decente, mais educada, mais compreensiva, mais caridosa, né? Às vezes tem gente que tem muito pouco e ainda assim divide com os outros o que tem. Então, na verdade, o que ele quer dizer é que somos todos iguais. Se hoje a gente está numa situação melhor, numa próxima vida a gente pode estar numa situação pior. Por quê? Porque nós precisamos vivenciar todas as experiências para que a nossa evolução seja completa. Então, a gente vai passar por muitas provas diferentes nas nossas vidas. Talvez em provas diferentes em cada uma das vidas. Mas isso é necessário para a nossa formação e para a nossa evolução. Certo? Muito bem. E agora você, Caio, lê para mim, por favor. Jesus estabeleceu o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, dele fazendo condição essencial para a salvação. Mas ao Espiritismo, a terceira manifestação da vontade de Deus, pelo conhecimento que nos proporciona da vida espiritual, pelos novos horizontes que nos descortina e pelas leis que revela, foi reservado o poder de sancionar aquele princípio, provando que não é apenas uma doutrina moral, mas uma lei natural, que é do interesse de todos e por em prática, diante do infinito que o Espiritismo nos faz entrever. A importância pessoal anula-se. Compreendemos que sós nada somos e nada podemos, que precisamos do auxílio uns dos outros e que nenhum é mais que o outro. Duplo golpe para o nosso orgulho e para o nosso egoísmo. Compreendi tudo, mas não entendi nada. Agora você vai falar essa frase toda vez? Vamos lá entender então, né? Jesus estabeleceu o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, fazendo deles condição essencial para a salvação. O Espiritismo, a terceira revelação, né? A terceira manifestação da vontade de Deus, pelo conhecimento que nos proporciona da vida espiritual e pelos novos horizontes que descortina, pelas leis que revela, foi reservado, então, ao Espiritismo, né, foi reservado o poder de sancionar aquele princípio. Qual princípio? Da igualdade, da caridade, da fraternidade, certo? Provando que o Espiritismo não é apenas uma doutrina moral, mas, né, a caridade, a igualdade, a fraternidade são uma lei natural e é de interesse que todo mundo pratique. O Espiritismo nos faz entrever, né, enxergar a importância, diante do infinito, que o Espiritismo nos faz entrever. Então, isso que o Espiritismo trouxe para a gente, essa informação de que a vida continua e de que não acaba ali com a morte, né, com o perecimento do corpo físico, anula essa importância que a gente dá para o individual, para o pessoal, né, e faz com que a gente entenda que a gente precisa um dos outros. Você pode até não precisar agora, mas mais para frente você vai precisar. Numa outra vida você vai precisar, porque a gente precisa do outro para conviver, para aprender, para respeitar, para exercer a caridade, a igualdade, a fraternidade. E se a gente não aprender a exercer isso, a gente nunca vai conseguir afastar o orgulho e o egoísmo. Concordam? Concordo. Muito bem.
Então, vamos lá. Nós temos que terminar esse texto, hein? Tá quase terminando o nosso tempo. Não. Leozinho, lê pra gente, por favor. Tá. Para isso, porém, precisamos ter fé, sem a qual forçosamente só pensaremos no presente. Porém, não a fé cega, que foge da luz, restringe as ideias dando lugar no egoísmo, mas a fé inteligente, racional, que deseja a luz e não as trevas, que rompe ousadamente o véu dos mistérios e alegra os horizontes, e alarga horizontes. Essa fé, elemento primordial do progresso, que o Espiritismo traz. Fé sólida, porque se baseia na experiência e nos fatos, porque nos dá provas palpáveis da imortalidade da alma. Ensina-nos de onde viemos e para onde vamos, e o motivo de nossa estada na Terra. Porque, enfim, desfaz a nossa incerteza quanto ao passado e o futuro. muito bem. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que a gente precisa ter fé, porque só com a fé nós vamos conseguir superar tudo isso, mas não é uma fé cega, né? Superar esse egoísmo e esse orgulho que a gente traz dentro da gente. Mas não é uma fé cega. É a fé inteligente, a fé racional, que deseja a luz e não as trevas, né? Não o que é ruim, deseja o que é bom e não o que é ruim, que rompe os mistérios, sabe, aqueles mistérios que existiam antes de se acreditar no Espiritismo. Ele rompe isso tudo e faz a gente enxergar a imortalidade e que a gente tem outras chances, a gente pode conquistar e a gente pode fazer essa análise do passado, do presente, para investir, para que a gente tenha um futuro melhor, certo? Certo. Caíto, lê o último parágrafo e nós já estamos terminando. Depois de entrarmos firmemente por esse caminho, o egoísmo e o orgulho, cessando as causas que os produziram, irão desaparecendo aos poucos por falta de objetivo e de estímulo. E as relações sociais se modificarão graças, né? Graças à compreensão da caridade e da fraternidade. É que ele tá graça, não é mas graças. falta um S só. Posso contar uma história aqui, mãe? Não, deixa eu terminar, peraí, por Falta favor. 3 minutos para acabar. Isso mesmo. Então, nós temos que terminar, que o nosso programa está terminando. Não. Tá bom? Então, ele fala assim, olha, que depois que nós entrarmos firmemente por esse caminho, qual é o caminho? Da salvação. Da fé sólida. Da fé sólida. Né? Da fé que não é cega, da fé racional. Então, depois que a gente entrar firmemente por esse caminho, o egoísmo e o orgulho, eles vão perdendo espaço dentro da gente. E eles vão desaparecendo aos poucos, por falta de objetivo e por falta de estímulo. E aí as relações sociais vão se modificando e a gente vai ser cada vez mais capaz de compreender a caridade e a fraternidade da forma que Jesus veio ensinar pra gente. Certo? Certo. Vocês entenderam? Compreendi, Sim. mas não entendi nada. Muito bem. Então, tá bom. Depois a gente conversa sobre isso de você não ter entendido nada. Ô mãe, posso falar um negócio Pode agora? ser? Rapidinho que a gente tem que terminar. Então, eu fui em Bauru fazer um teatro. E aí eu tava lá no camarim e adivinha o que eu encontro? Uma mesa de... Como é que fala, mãe? Uma mesa de som. Mesa de som com 24 microfones. E vocês acreditam que o teatro teve que comprar outra pra ter mais microfone ainda, porque não tava aguentando a mesa? Então tá bom, Kai, mas isso não é assunto para Não, agora. é só isso, porque a gente só usa 5 no máximo. Então vamos encerrar o programa hoje? Vamos. Então tá bom. Eu queria agradecer a todos a companhia e quem perdeu os programas anteriores pode nos encontrar lá no Spotify ou no aplicativo da rádio.
certo? E vocês despeçam do pessoal e a gente se encontra semana que vem. Quem que vai se despedir? Eu. Então vai, se despede. Muito obrigada por ouvirem e até semana que vem. Tchau. E você, Leozinho? Obrigado por assistir até aqui. Que vocês tenham uma boa semana e tchau. Que assim seja, né? Então tenhamos todos uma boa semana. Eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus e a gente se vê semana que vem. Um beijo e até mais.